Meus amigos e amigas do nosso agronegócio, estou observando aqui, estou observando aqui no Ultra Agro, estou observando o que, meu amigo Roger? Capela, hoje a presença de um ilustre convidado, Capela. Ele dá entrevista na Globo, na mídia, está em toda a mídia, Capela. Então, hoje não pode perder esse episódio. É isso aí, eu estou observando aqui as tendências do nosso agronegócio, meus amigos e amigas. Mas, para desvendar o que deve acontecer com o nosso agro nesse ano de 2023, não vou dizer agora, vocês vão conhecer depois da vinheta. Roda lá. Meu amigo Roger, o papo hoje promete, né? Muito, Capela. Como a gente fala aqui, ultra agro, do agronegócio, eu acho que a gente deve falar com a maior associação do agro do Brasil. Você não concorda, Capela? Meu amigo, são 30 anos de defesa do nosso agronegócio, de valorização do nosso agro. Portanto, eu tenho a honra, a alegria e a satisfação de chamar agora, aqui no Ultra Agro, meu amigo Caio Carvalho, presidente da ABAG. Seja bem-vindo ao Ultra Agro. Capela, Roger, um prazer estar com vocês aqui e falando com o povo que vocês encantam. Meu amigo, muito obrigado pela presença e pedir a você que está nos acompanhando aqui de curtir, comentar, compartilhar, esparramar essa entrevista em grupos de Telegram e de WhatsApp. Ajude o Ultra Agro a crescer. Valorize sempre o nosso agronegócio. Meu amigo Caio, já vou lançar aqui a pergunta que todo mundo quer a resposta. Quais são as tendências? O que deve ocorrer com o nosso agro em 2023, meu amigo? É importante sua pergunta, mas, de qualquer forma, acho que para o telespectador é importante ele ter uma noção do que aconteceu um pouco antes para a gente chegar onde chegou e por que nós vamos falar o que será ou qual é a tendência. Na verdade, o Brasil é, no mundo tropical, a grande revolução verde daquilo tudo que se viu no mundo. O mundo fez uma evolução no mundo, na área temperada, os países ricos, e acabaram exportando não só a tecnologia como equipamentos para o mundo tropical, que, na sua imensa maioria, segue fazendo aquilo que eles aprenderam no mundo temperado. O Brasil não, o Brasil fez a sua tecnologia, o Brasil desenvolveu a sua ciência voltada para o mundo tropical e para esse mundo tropical fez uma verdadeira revolução. Desde a década de 70 é que essas coisas aconteceram. Para dar uma ideia para os senhores que estão nos ouvindo, até a década de 70 o Brasil importava coisa de 40% daquilo que comia. E todo tipo de coisa era importado. Todo tipo de coisa era importado. Isso, óbvio, imagina para um país dessa dimensão, falar isso hoje parece uma loucura, mas, gente, isso aconteceu há 50 anos atrás. Nesse período, o Brasil simplesmente saiu de grande importador para o terceiro maior exportador mundial e o primeiro maior exportador líquido de commodities agrícolas no mundo. Portanto, a gente começa dizendo que passamos por uma enorme revolução extraordinária. Se a gente considerar os fatores que estão envolvidos principalmente nisso, Capela e Roger, que seria a terra, que seriam os insumos, né? E que seria a mão de obra, insumos caracterizados pela questão técnica, normalmente se percebe alguma coisa balanceada entre esses três. O que o Brasil fez nesses 50 anos? A tecnologia responde por mais de 70% do resultado final. Ou seja, de fato, a gente é movido à ciência e à tecnologia aqui no mundo tropical. Então, nós crescemos 3% ao ano em média a nossa produtividade total de fatores, enquanto o mundo cresceu 1%. Enquanto países como Estados Unidos cresceram 1,2%, 1,3%. Europa cresceu menos do que isso. Então, o que acontece é que, de fato, a gente se distanciou, nossa capacidade competitiva ficou realmente maravilhosa, e o mundo resolveu transformar para aquilo que eles chamam de novo. O que é o novo no mundo hoje?
meus amigos. O novo é a volta do velho. O que é o velho? Protecionismo, precaucionismo, defesa do mundo menos competitivo contra países competitivos como os nossos. Subsídio no Brasil, nada. Subsídio nesse mundo só faz crescer de uma forma inacreditável, sob títulos novos, como não, a gente está subsidiando só o verde, porque nós estamos transformando do cinza pelo verde à base de subsídios, né? Então, o mundo, qual é a tendência, que é a sua pergunta de 2003, é aprofundar isso. A gente vai ter muita discussão com a União Europeia e a gente vai ter muita discussão sobre isso, sobre aquilo. Resultados de 2023. Primeiro, aumento recorde de produção outra vez. Em grãos, a gente recupera a produção, digamos, de cana-de-açúcar e seus produtos, agrega valor. 2023, recorde de 2023 vai ser um espetáculo. Ou seja, 2024 vai ser melhor. Essa é a tendência, gente. Maravilha, meu amigo. E no meio desse contexto, como vão ficar aí as práticas ESG que vem ganhando cada vez mais destaque no nosso agro, que é a questão do meio ambiente, a questão social e a questão de governança? Como que você analisa o impacto do ESG no nosso agronegócio durante esse ano de 2023, meu amigo? O termo ESG, vamos dizer assim, que seria ambiente ou meio ambiente, a questão social e de governança, né, ele carece, digamos assim, de uma lógica econômica, porque se você não tiver resultado econômico, você não vai ter nenhuma dessas três letras, né? Então, sob uma ótica econômica fundamental, que temos que sobreviver e que temos que ter margem, né, ou margens, a gente tem, obviamente, que ser competitivo. Capela, competitivo, na minha visão, é uma fazenda, uma pessoa ou um país. Ele é competitivo na questão do agro se ele for muito produtivo e se ele for sustentável. Então, a sustentabilidade não pode existir separadamente, ela é parte do pacote da competitividade, né? Então, tem que ser competitivo. Então, o que acontece no Brasil? A maioria das empresas já estão cada vez mais entrando com certificadores, com rastreabilidade. Alguns estão sofrendo mais que outros. Então, é muito mais fácil para uma empresa, por exemplo, grande produtora de açúcar ou de soja ou de milho, ter todo esse credenciamento para isso. É óbvio que é mais difícil para, digamos, uma empresa, seja um frigorífico, por exemplo, ter essa certificação e a rastreabilidade de todos os pequenos produtores de carne que estão distribuídos no Brasil inteiro. Então, é um processo que se iniciou há algum tempo, que vem se acelerando no Brasil, algumas áreas mais avançadas do que outras, mas é um processo sem volta. É um processo que, sem dúvida alguma, o Brasil vai atender a todos. E, portanto, digamos, esse processo, nessa bioeconomia, que é a nova tendência mundial, o Brasil é o protagonista disso, e todos sabem disso. Ô, Caio, eu tenho uma ideia do mercado, aí tendo essa aula que tu passou das tendências, entra no site da BAG, tecnologia, hub de startups, toda essa questão do agronegócio. Quando a gente pensa em agronegócio, já não tem mais aquela ideia do trator na fazenda. A gente pensa em drone, a gente pensa em controle genético, a gente pensa, né, é tão difícil, né, nomear hoje o agronegócio em questão de tecnologia, que a gente tem produções que duplicaram 200% de crescimento. Mas, por outro lado, tu colocou também que tem uma balança que é contra, né, ou dificulta um pouco esse crescimento, enfim. Como é que tu vê essa queda de braço? Quem é que está ganhando? Quem é que vai ganhar? E alguém está na frente, ô Caio, nessa batalha aí? E essa sua pergunta é um papo de 5 horas, regado a caipirinha, para a gente ficar mais esperto durante a discussão. Mas a verdade, Roger, é que essa revolução verde, que cada um dá o seu nome, os europeus chamam a deles de Green Deal, é um acordo verde. Os americanos também chamam isso de qualquer coisa verde. Só que os americanos estão massacrando os europeus, porque não apenas estão colocando mais de 400 bilhões de dólares no desenvolvimento dessa nova tecnologia, como estão atraindo as empresas europeias competentes todas para os Estados Unidos.
Então, há uma guerra no mundo rico, um nível de competição que os americanos estão levando uma vantagem louca e os europeus estão loucos. Os europeus começaram tentando massacrar o que lá atrás o pessoal chamava de terceiro mundo, e hoje chama de países emergentes, tentando impor regras do mundo temperado para o mundo tropical. O que não é que é um absurdo, é uma estupidez. Um mundo em que a neve isola os bichos e as doenças, aqui no mundo tropical nós temos 365 dias de comida para bichos e doenças. Portanto, você não pode determinar um modus operandi do mundo temperado no mundo tropical. O Brasil provou que isso está errado, porque nós estamos dando um banho neles. A nossa pegada de carbono é estupidamente menor. A gente faz 3 safras na mesma área, no mesmo ano. É um massacre da serra elétrica nesse sentido. Então, a forma de escaparem dessa comparação direta é criarem índices que, de alguma forma, possam comprometer. Então, começam com narrativas, é a narrativa da Amazônia, é a narrativa da mão de obra, e se alimentam de movimentos tipo MST, ou tipo PT, ou outros movimentos que procuram denegrir, de alguma forma, ou fizeram isso durante os últimos 4 anos, a imagem do Brasil, criando dificuldades para justamente... para eles isso é música, no sentido que isso é massa de manobra para esses caras. Só que eles não esperavam esse ataque monumental vindo do Joe Biden, devagarzinho. Na verdade, surge esse monstro norte-americano, por um lado, né? Então, na sua questão de como é que a gente convive com isso, obviamente, participando cada vez mais disso, participando da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que defende, sob a égide legal, global, daquilo tudo que aconteceu no pós-Segunda Guerra, que defende o multilateralismo, ou seja, nós temos regras que não devem permitir que a Europa faça o que ela quer fazer. Então, o que a Europa está fazendo? Está fazendo unilateralismo. O que é a grande discussão hoje global? É que não, vamos largar a mão dessa coisa de multilateralismo que não nos interessa, vamos fragmentar o mundo e criar esse movimento que para o Brasil é muito negativo. Quando eu falo Brasil, eu falo Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai, né? A gente tem, por um lado, esse tipo de pressão que vem, obviamente, numa linha de precaução, de precaucionismo. Esses malucos verde e amarelos crescem 3% ao ano, eu não consigo crescer 1%. Daqui 10 anos ele faz a conta, eu estou absolutamente inviável vis-à-vis o que esses malucos verde e amarelos fazem lá, né? Então, por outro lado, os americanos estão fazendo subsídios transparentes, eles mostram tudo e falam, isso aqui é para desenvolver um drone que lá de cima está dizendo quanto de proteína tem o meu capim, ou quanto de açúcar tem a minha cana. Isso vai ser bom para todo mundo. Os europeus estão fazendo impostos que não são transparentes. De alguma forma, botam a mão no bolso do consumidor e jogam isso em benefício de produtores não competitivos. São 2 coisas completamente diferentes. Então, no frigir dos ovos, os americanos levam vantagem, do ponto de vista da lógica global, legal, os europeus não, e tentam massacrar o Brasil. Isso é um ponto relevante que a gente tem que se preocupar. O Brasil é o grande protagonista. Se você vê os exemplos do que é o Brasil, eu vou dar um último exemplo para vocês, para a gente continuar conversando, mas que eu acho legal. Nós somos ocidentais, então nós brasileiros temos as nossas raízes todas ocidentais, né? O nosso mercado é oriental, né? Então, o Brasil tem que se precaver para não virar o queijo do sanduíche, né? Ele é o queijo que está entre o mundo ocidental rico, o oriental que compra, e aí, de repente, vão começar a dizer que você tem que escolher um campo. Ou você vai ser coleguinha dos ocidentais, ou você vai ser coleguinha do Xi, lá na China, né? Então, aí entra todo um movimento que a nossa diplomacia tem que fazer, preparando o presidente da República para não falar coisas que vão se voltar contra nós. Ou seja, momentos perigosos, períodos complexos que nós vamos viver. Meu amigo Caio, você tocou num ponto importantíssimo que eu gosto demais e sei que o meu amigo Roger também gosta, que é a questão das 3 safras durante o ano agrícola no mesmo espaço de terra. Isso é algo sensacional, é algo que só o Brasil
tem, e eu queria destrinchar aqui, explorar ao máximo aqui contigo. A gente tem uma alta expectativa de crescimento do nosso agronegócio durante o ano de 2023. O Santander aponta, por exemplo, 7,5%. Se a gente pegar o IPEA, por exemplo, esse índice de crescimento chega a 11,6%. E aí eu queria entender contigo, de que forma essas 3 safras ao ano vão contribuir para que o Brasil atinja esse alto índice de crescimento durante o ano de 2023, meu amigo? Esse é o ponto-chave. A gente está tendo um clima favorável, exceto o Rio Grande do Sul, que é uma coisa impressionante o que acontece no Rio Grande do Sul. Agora, nas outras regiões todas, com boas chuvas, com bom clima, então a gente só pode esperar isso. O importante da sua pergunta é que, quando nós desenvolvemos a nossa tecnologia, nós desenvolvemos algo que se chama, vamos dizer assim, o poupa-terra. Né? O que é o poupa-terra? É que quando a gente faz isso que vocês estão falando, quando a gente faz a integração lavoura, pecuária, floresta, quando a gente faz várias produções por ano, o que acontece? Como a gente produz na mesma área, quando você vê o gráfico do Brasil, a curva de crescimento de produção vai lá para cima rapidamente e a curva de área não. Isso chama poupa-terra, ninguém faz isso no mundo. Só que ninguém quer discutir isso conosco, os europeus não querem discutir isso, eles querem discutir o que vocês fizeram, o que vocês tinham nessas terras antes de produzir os grãos. Né? Como se isso não fosse o caso deles. Quer dizer, a pergunta que eu faço em contrapartida é: aonde estão as florestas que vocês tiveram um dia? Outro dia eu fui para Genebra numa reunião e as uvas, né, as videiras todas, caem dentro do lago. Né? Não existe nenhuma área de proteção, não existe nada. Ou seja, o nosso Código Florestal é alguma coisa que simplesmente ia levar à falência a Europa, se fosse implantado. Né? Mas, de qualquer forma, então, quando a gente reduz as emissões de CO2, produz 3 vezes, 2 vezes ou 3 vezes ao ano, nós estamos dizendo que é um salto de produtividade, é um salto de produção, que é a produção medida por área que produz várias vezes, e, portanto, a oferta se expande de forma realmente assustadora. E, gente, nós estamos começando, nós estamos aprendendo a fazer isso em escala. Nós temos coisa de 18 milhões de hectares com coisas desse tipo, nós vamos para muito mais do que isso, nós vamos quadruplicar, quintuplicar isso, e nós vamos entrar com novas tecnologias. Quero contar a última para vocês. Boa. Coisa que não existia. Aqui, na região, o pessoal começa a plantar cana junto com o milho, planta junto. Uhum. O milho vem rápido, colhe o milho, aí colhe a cana lá na frente, tanto o milho quanto a cana fazem álcool, fazem etanol. Então, a indústria é de cana e de milho, e, portanto, a gente produz muito mais etanol por área do que nós produzíamos antes. Mas e a comida? O milho, todo esse milho que produz etanol, vem toda a parte da proteína, do chamado DDG, que são os subprodutos que alimentam porcos, que alimentam bovinos e que aumentam a nossa capacidade de produzir carnes, né, e de exportar carnes para todo lado. Ou seja, o processo de integração que a gente tem até agora vai aumentar muito, número 1. Número 2, ganhos de produtividade muito grandes em toda essa área. Número 3, isso estimula o capital. As margens estimulam o investimento estimula pesquisa e desenvolvimento, que estimula a agregação de valor. Portanto, a gente vai começar nitidamente a reduzir aquilo que é uma exportação de uma commodity agrícola e, de repente, a gente vai começar a exportar muito mais carne, ou a exportar celulose, ou a exportar coisas de valor agregado. Né? Em terceiro ponto é que a pegada de carbono fica cada vez menor, e se você for para o campo de biocombustíveis, veja o que está acontecendo. Eu vou citar o caso do biodiesel, né? Que tanto vem da soja, como do sebo de carne, como vem da palma ou de outros produtos. Né? Você gera a proteína como subproduto. No caso do biodiesel, você é gerado pelo óleo que vem desses produtos ou outros usos. Né? No caso do etanol, o etanol é boa essa imagem que eu vou passar para vocês. O etanol é como se fosse um cacho de hidrogênio. O etanol, a fórmula química do etanol é um cacho de hidrogênio. Portanto, quando você pensa para frente que todos os motores vão ser movidos a uma célula de combustível e vai ser o hidrogênio,
a gente está falando que vai ser a matéria-prima fundamental para o hidrogênio, né? Os custos são muito menores do que qualquer outra alternativa que se conhece hoje. Então, nós estamos falando de uma perspectiva não apenas de veículos, mas também a perspectiva do chamado SAF, SAF. O SAF nada mais é do que combustível de aviação. Imagine uma empresa como a Azul. A Azul, essa empresa aérea brasileira, que é uma empresa relativamente pequena, ela vai precisar de 2 a 5 bilhões de litros desse produto. Imagine as outras. Nós temos que vão produzir, nós vamos precisar de muito mais produto do que nós temos hoje. Então, o céu é o limite. Portanto, que quem tem consciência e tem preocupação tem que olhar não para aquilo que a gente vai fazer, mas para aquilo que vão tentar que a gente não faça. Nós temos que nos preparar para isso. Essa é a minha maior preocupação. Um governo que olha muito para o umbigo perde a noção do que está lá fora. E é lá fora que a gente ou ganha ou perde o jogo. Excelente explicação, Caio. Caio, eu venho de um mercado onde a parte hidráulica, a parte maquinário é fundamental para a produção. Cada vez equipamentos mais potentes, equipamentos também muito mais otimizados, menor custo de combustível, já tem também tratores eletrificados, a tecnologia não para nessa área. Como é que a gente pode esperar? Se a gente vai ter crescimento no agro, a gente vai ter também crescimento na venda de maquinários, consumo, a gente tem que esperar um pouco. Como é que vai ficar essa minha área aí, Caio? Olha, tem duas coisas. Agora a gente entra num outro fator que nós tínhamos falado, que é política pública, né? Então, isso integra, nós discutimos tecnologia, nós não falamos muito de mercado ainda, falamos de dados de expansão, mas aí vem a terceira bola que fecha esse quadro, que é a questão das políticas públicas, né? Então, se você olhar na sua pergunta, imagine o que seria uma política pública que faça o Brasil de estimular a renovação de frota, com esses caminhões velhos que nós temos, com esses tratores velhos que nós temos, com carros muito velhos, as Brasílias amarelas que nós temos. Imagina uma política pública que faça isso. Eu não preciso responder para você, Roger, o que vai acontecer do ponto de vista comercial. Imagine agora outra coisa. Nós estamos vivendo um momento, uma conjuntura no qual... gente, é importante falar isso. Eu não me conformo quando eu vejo políticos desse governo, ou apoiadores desse governo, que ficam amolando o Roberto Campos, que faz um trabalho brilhante no Banco Central, que tem que baixar os juros. Gente, o núcleo da inflação brasileira não caiu, como estão falando. Você tem que olhar o núcleo da inflação, ele ainda é muito alto. Então, a gente vai continuar por um período, e precisa continuar, com juros ainda altos, Roger. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que tentar, para pequenos e médios produtores, buscar no plano de safra níveis de juros mais baixos que permitam que esses caras venham a agregar tecnologia e que permitam a evolução desses caras. Os grandões vão buscar isso no mercado, em mecanismos de mercado, mas mesmo assim, por exemplo, imagina você que o Brasil tem um buraco de 110, 120 milhões de toneladas em armazenagem, né? Então, tudo isso tem que ser feito. Mas, voltando à sua pergunta, o que acontece? Acontece que, do ponto de vista de expectativas, a nossa expectativa é que as coisas voltando ao normal vai ser uma explosão. Vai ser uma explosão e, certamente, muitas das empresas que hoje podem estar ociosas vão estar precisando expandir. Que ótima notícia, né, Capela? Pessoal que nos acompanha saber que... Então, Caio, tenham calma, aguentem firme, que a gente tem, sim, um futuro promissor, né? Gente, o negócio do Brasil é o agronegócio, mesmo que aqueles... tem gente ainda que era senador até pouco tempo, que não consegue entender que dentro de um grãozinho de soja tem um nível de tecnologia elevadíssimo. Eles acham que aquilo é uma simples commodity e acham que um ventilador tem um nível altíssimo de tecnologia. Então, eu digo isso a vocês porque a gente tem ainda muito a instruir no nosso nível daqueles que se dizem líderes, para a gente poder encontrar o nosso caminho. Mas o caminho do agronegócio, da agregação de valor, da expansão de empregos, é o caminho que a gente vai seguir
até porque o mundo tem limites. Poucos são os países ou as regiões do mundo que ainda têm condição de expandir. A FAO, a ONU, acabou de dizer que o Brasil tem que, pelo menos, aumentar em 40% a sua oferta para poder ajudar a reduzir a pressão da insegurança alimentar. Sensacional, meus amigos e amigas do nosso agronegócio. Quanta informação importante aqui no Ultra Agro, mas a nossa conversa está chegando ao fim, não é, amigo Roger? Uma pena, tanta coisa para perguntar aí para o Caio, mas eu acho que quem está assistindo e vai absorver essas informações, Caio, ficou muito claro que a gente precisa fazer, a gente precisa acompanhar, não deixar as coisas acontecerem, né, Capela? Ah, sem dúvida, ótimos ensinamentos. E para a gente fechar aqui, meu amigo Caio, esse vídeo do Ultra Agro com chave de ouro, quais foram as principais conquistas da ABAG nesses 30 anos, meu amigo? Eu agradeço muito, a gente está completando esse ano 30 anos, a ABAG é jovem, né? E ela veio justamente com a visão da integração das cadeias produtivas. Nós tínhamos, até então, entidades de classe por produto, e nós tínhamos dificuldade de buscar integrar questões que a gente chama de transversais, ou seja, aspectos que são o mesmo para todas elas e que precisam, digamos assim, de um trabalho de política pública coerente, arrumado, né? Então, para isso foi criada a ABAG. Nós conseguimos muita coisa, a gente atuou desde a aprovação da lei do GMO, por exemplo, né? E a gente tem trabalhado muito, digamos assim, na questão da bioenergia, na questão da OMC. Nós temos atuado junto com o Itamaraty. No governo anterior, a gente fez um entrosamento espetacular. Espero que eu consiga, com esse novo governo, apenas que com simplesmente 3 vezes mais ministérios, mas tentar fazer aquilo que a gente fez a outra vez. A gente se entrosou, enfrentamos Europa e Índia, ganhamos a briga na OMC, e assim virão outras brigas. A gente vai ter que enfrentar a Europa, a gente vai ter que entender a lógica americana, norte-americana. Eles ainda estão avaliando a questão do desmatamento. Os Estados Unidos não falam em desmatamento zero, quem fala é a Europa, por outros motivos que eu cansei de falar aqui. Então, eu entendo que esse é o grande trabalho que faz a ABAG. A gente trabalhou muito na questão previdenciária, a gente trabalhou muito na criação do Instituto Pensar Agro, que é a base dos conceitos que alimentam a frente parlamentar do agronegócio. Toda essa rede de trabalhos, a moratória da soja, a discussão, todo o início que surgiu o ESG, muita gente fez barulho, mas tudo começou na moratória, que foi desenvolvido também na ABAG, pelo amigo Lovateri, que inclusive recebe uma homenagem amanhã, que foi presidente da ABAG lá atrás. Enfim, em síntese, é isso que a gente tem feito. Maravilha, meu amigo. Caio, obrigado pela tua participação aqui. Foi bom demais, meu amigo. Agradecemos imensamente aí as tuas contribuições e informações aqui no Ultra Agro. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Um abraço para vocês dois. Obrigado pela paciência. Maravilha. Agradeço a você que nos acompanhou aqui. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, esparramar as informações em grupos de Telegram e WhatsApp e de tocar o sininho. Obrigado, meu amigo Roger. Prazer, Caio Cifera, o Caio, presidente da ABAG, trazendo informações relevantes e diretas, né, para quem entendeu essa aula que o Caio deu. É um prazer, Caio, com o Capela, agradecer a presença de todos aqui, né, Capela? A gente fica muito feliz em estar trazendo esse conteúdo, não é? É isso aí. Você acabou de acompanhar aqui mais um vídeo Ultra Agro, comigo, Rodrigo Capela, e com meu amigo Roger, ele que é uma enciclopédia de máquinas agrícolas e especialista em mangueiras hidráulicas. Até o próximo vídeo Ultra Agro, com a força do nosso agronegócio. Até lá! Tchau, pessoal!